Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos 4, versículo 31. Atos 4, 31. Glória a Deus, graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Santo Deus, nós estamos diante do Senhor, que na verdade é um Deus tão santo, tão puro. És um Deus tão maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e para nós. E pedimos a Ti agora que Tu venhas, ó Deus, abençoar a cada um em particular aqui. Venha trazer um renovo dos céus, ó Pai. Venha trazer uma bênção maravilhosa. Tu és, Senhor, a nossa grande esperança. Tu és aquele no qual cremos e em quem esperamos sempre. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, o Teu amor. Manifesta, Senhor, a Tua graça. Manifesta, Senhor, a Tua unção. Realiza, meu Pai, algo grande em cada alma. Leva as vidas que aqui estão a uma experiência marcante e decisiva com o Senhor. No nome de Jesus. Graças a Deus. O tempo de crise seria um tempo de derrota ou um tempo de oportunidade? Eu estava preparando essa mensagem e pensei, a crise, ela parece mais com derrota do que com vitória, né? Quando estamos vivenciando uma crise. Mas, em meio à crise, a gente sempre não tem uma oportunidade de alcançar algo diferente, de chegar onde ainda não tínhamos chegado até então. Será que a crise não vem em nosso encontro para nos proporcionar algo melhor para as nossas vidas? Parece uma loucura, mas é fato. A crise é um momento de oportunidade. Oportunidade. Oportunidade para a gente fazer algumas coisas diferentes que não fazíamos. O mundo parece que está piorando, mas eu não creio dessa forma, eu creio que está melhorando. Hoje as pessoas, uma palavra muito usada, se reinventaram. E estão conseguindo fazer coisa que outrora não faziam. Então, em tempo de crise, nós temos uma rica oportunidade de sermos pessoas melhores, de sermos mais capacitados pelo Senhor e de alcançarmos sonhos que até então não tínhamos alcançado. Esse versículo aqui é lindo, se a gente tirar do contexto. Os discípulos fizeram uma reunião de oração, oraram. A Bíblia diz que tremeu o lugar. Houve ali um pequeno terremoto, um tremor de terra, tremeu. Eles estavam orando, de repente o chão mexeu. Porém, eles não ficaram com medo, porque naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles de uma maneira especial. E naquela unção do Espírito Santo, eles saíram dali com muita ousadia, anunciando a palavra de Deus. É isso que diz, literalmente, o versículo. Fora do contexto, lindo. Dentro do contexto, nós vamos ver que os discípulos, especialmente os apóstolos Pedro e João, tinham acabado de sair da prisão. Eles foram presos porque
Pedro já tinha pregado o primeiro sermão no dia de Pentecostes, impactou. E depois ele pregou um segundo sermão ali dentro do templo, após a cura daquele coxo. E quando ele prega aquele sermão, ele é preso, as autoridades religiosas e as autoridades civis do povo. Prende Pedro e prende João. A situação era difícil, a situação era complicada. E eles ali sofreram. Imagina você, eu estava dizendo hoje de manhã, imagina você se os líderes dessa igreja fossem presos. Chocante para quem vai ser preso por amor ao Evangelho, né? Não é mesmo? E chocante para os membros também. De repente, por pregar a palavra, a pessoa é levada para uma... Foi o que aconteceu com Pedro e João. A gente vai lendo a Bíblia e, de repente, tudo se torna muito simplista. Mas quando analisamos profundamente, nós vemos que não era nada simples. Mas foi em meio a esta crise que veio um grande reavivamento. O avivamento do capítulo 2 de Atos foi importantíssimo. Mas o avivamento, ele serve para aquele momento. Depois, nós precisamos de outros e outros avivamentos. Tem muita gente que vive de uma experiência do passado. Olha, eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui abençoado e está tudo certo. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos leva a pensar que precisamos buscar sempre um reavivamento. Então, Atos 2, nós temos um grande avivamento, o maior da história. Pessoas falando em outras línguas. Atos 4, em meio àquela perseguição terrível, o Senhor reaviva o povo e de uma maneira marcante, mexendo o lugar. Deus mexe o lugar onde eles estavam para dizer, estou aqui. Isso que vocês estão sentindo não é uma coisa emocional, não. Pode ser também emocional, mas isso que vocês estão sentindo é a minha presença real. Por isso que ele mexeu tudo ali. Eu estou mexendo com isso aqui. Seria bacana que Deus desse uma mexidinha aqui no piso, né? Já pensou que gostoso? Então foi num momento muito difícil para a igreja, naquele momento que os apóstolos e a igreja, eles vão ter uma experiência marcante. Então, com base no texto, eu quero ministrar. Diga assim, reavivamento em tempo de crise. Essa aqui é a parte 2. De manhã eu ministrei a parte 1, que diz assim, ó, reavivamento em tempo de crise. Depois de um tempo de grandes pregações. Pedro tinha pregado e abençoado o povo. Depois de um tempo de grandes conquistas, a igreja foi para 3.000 membros, passou de 3.000, depois foi crescendo, 5.000. Depois de um tempo de grande comunhão, o povo aprendeu o caminho da bênção e se aproximou do Senhor de uma maneira marcante. Depois de um tempo de grandes milagres, curas, eles tinham acabado de curar um coxo na porta do templo, muitos milagres. E depois desse tempo de coisas tão boas, veio a prisão. Veio a prisão. Veio a perseguição. A mão forte das autoridades contra aqueles que serviam a Deus com inteireza de coração. Quando a igreja nasceu, foi tudo maravilhoso, a igreja abençoada, aquela unção poderosa. Quando vem a crise, muitos pensam, será que Deus está conosco mesmo? Por que Ele permitiu uma crise tão forte, tão grande? É o que está acontecendo conosco hoje. Tem gente que tem dúvida, ué, por que Deus não nos livrou desta crise? Por que Deus não veio ao nosso encontro e fez algo, especialmente para nós que amamos ao Senhor? Ele não nos livrou porque Ele está nos dando uma rica oportunidade. Diga assim, oportunidade. Ele está concedendo para nós alcançarmos coisas que não alcançamos até agora. Deus tem coisas lindas para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá, reavivamento em tempo de crise. Em primeiro lugar, diga assim, oportuniza uma maior união entre os salvos.
Olha aqui, depois daquela perseguição e do reavivamento, Atos 4:3 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Olha que coisa aqui. Lá em Atos 2, a Bíblia diz que eles venderam as propriedades e repartiram com necessitados. Agora eles foram além. Foram além, ó, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha que ponto. Se lá em Atos 2, depois do avivamento, eles dividiram o que tinha entre eles, agora eles consideraram tudo de todo mundo. Então, a perseguição não acabou com eles, porque Deus envia o reavivamento e muda, e eles se tornam mais unidos. Olha o versículo: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo, traziam os valores correspondentes. É algo maravilhoso isso aqui, queridos, algo maravilhoso. O que Deus estava fazendo ali era algo realmente que tocava a vida de cada um. Então, esse versículo de cima ali é o 34 ou 35. Então, Deus estava operando, Deus estava agindo. Então, no meio de uma perseguição, no meio de uma crise, Deus dá oportunidade àquele povo. Ou sai fora ou se junta. Ou desiste de tudo, ou anda junto. Ou descrê do poder abençoador do Senhor, ou busca muito mais a presença do Senhor. O que aquela igreja fez? Se uniu. Foi dada uma oportunidade, a igreja se uniu mais ainda. A igreja ficou mais junta do que estava. A igreja buscou coisas novas e enfatizou aquilo que era verdadeiramente importante. O que eles pensaram? Estão nos perseguindo, vamos nos unir. Vamos ficar juntos. Porque se nós ficarmos juntos, nós seremos mais fortes. Então vem ali a unidade. Vem sobre eles uma harmonia de pensamento. A comunhão aumenta. Então aquela crise deu oportunidade para a igreja de se posicionar e buscar algo maior e melhor. Queridos, Deus vai enviar um reavivamento sobre nós, você pode ter certeza. E esse reavivamento vai nos dar essa oportunidade de nós nos juntarmos. Nós agora estamos separadinhos, né? Mas vai chegar no momento que a gente vai estar junto, não apenas literalmente, de coração. Era um o coração e a alma. E quando a gente se unir de coração e alma, ninguém vai segurar o povo de Deus. O que a igreja está precisando agora é de um ajuntamento verdadeiro. E o reavivamento, em meio da crise, vai nos proporcionar. Esperemos esse reavivamento. E vamos acreditar em tudo aquilo que Deus há de fazer. Nós não podemos querer ser como éramos. Nós precisamos ser melhores. Pessoas mais abençoadas. Pessoas mais próximas umas das outras. Pessoas interessadas na necessidade do próximo. Porque numa crise, falta dinheiro para muita gente. O que fazer? Ajudar. E quando alguém ajuda o outro, ele recebe muito mais. Você quer ver um engano difícil ou terrível na vida das pessoas? Pensa assim, tem muita gente desempregada, mas se eu ajudar, eu vou ficar sem. Vai fazer falta para mim. Não é isso que a Bíblia ensina. Se você semeia na vida de alguém, você colhe. Quem ajuda, colhe. E a crise nos leva ao avivamento, e o avivamento nos faz unidos, nos faz pessoas interessadas umas pelas outras, e aí Deus opera, Deus abençoa, Deus age em nossas vidas. Aplauda o Senhor. Reavivamento em tempo de crise. Diga assim, oportuniza uma maior unção sobre os líderes. Tem como chegar um pouquinho para lá para mostrar o versículo?
Não vai mais. Vamos ter que depois. Deixa eu pegar aqui no texto, então, os versículos. Atos 5, 12 e 16. Então veja bem aqui, ó. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Isso foi depois da prisão. Sair da prisão, aí tem o mover de Deus, aquela ação poderosa. E muitos sinais. E costumavam todos reunir de comum acordo no Porto de Salomão. Eles vão ali vivenciando o poder de Deus, vivenciando o poder de Deus. O versículo 16 diz assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados. Quantas pessoas eram curadas? Todas. Você vê que coisa, né? Todas eram curadas. O pai da Franciele foi curado. Todas eram curadas. O que o reavivamento em meio à crise proporcionou? Mais poder. Quando tem a crise, você não está perdendo, repito, você está ganhando, é só você entender aquilo. Você está tendo uma oportunidade de buscar mais a Deus. E quando você busca mais ao Senhor, você recebe mais do Senhor. No meio de uma crise, tem muita gente que se apaga, tem muita gente que foge, tem muita gente que se esconde, tem muita gente que arruma desculpa para não buscar a Deus. Eu sei que muitos estão em casa e não tem como estar aqui, a idade elevada, doença, mas muitos poderiam estar e não estão lá, não vou na igreja não, porque o coronavírus, a pessoa vai ter que ficar no mínimo até março, assim, porque isso aqui vai lá até para março. Você tem a máscara aí, vai guardando a máscara, vai longe, porque a vacina deve sair em janeiro, talvez um pouquinho mais à frente, e depois da vacina tem um tempo ainda, do efeito da vacina. Então tem pessoas que deixam de vir, deixam de buscar, tem pessoa que deixa de orar como orava, deixa de clamar como clamava, deixa de ter experiências com Deus. Então, na crise, a gente não pode entrar debaixo da cama. Não adianta a gente fugir, tem uma hora que dá vontade de fugir, mas não adianta fazermos isso. O que precisamos fazer é ir à presença de Deus. Eles foram, Deus mexeu ali, tremeu aquele lugar, Deus operou, Deus fez coisas lindas, a bênção chegou àquele lugar. E de repente os apóstolos estavam mais abençoados. É impressionante o quão abençoados eles estavam. Eles chegaram a ponto mais à frente de tornar a ser presos, apanharam e saíram felizes. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Nós fomos dignos de apanhar por amor de Jesus. Olha o ponto que eles chegaram. Por quê? Por causa da unção. O que fez a diferença na igreja primitiva foi a unção. A liderança estava com uma unção poderosa, e essa unção dependia de todos. Quem estava orando ali não era somente os líderes, era o povo, todos buscando, clamando, e dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, faz o melhor em nossas vidas. E Deus fez. Deus faz maravilha, a igreja estava nascendo ali, estava no início. Aquela perseguição parecia que ia acabar com a igreja, não acabou. Vai surgir depois os romanos tentando matar os cristãos ali, não conseguiu acabar com a igreja. Nunca ninguém jamais conseguiu diminuir a igreja. Por causa do quê? Por causa da unção. Então, no meio de uma crise, vem uma forte unção. Eu vou dizer para você, se prepara aí que uma unção está chegando. Uma unção dobrada, vamos falar, aquela unção do Eliseu está vindo, do Elias sobre Eliseu está chegando, e vai tocar a tua vida, a unção de Deus. Em meio à crise vem o avivamento, e o avivamento traz mais fogo. Fogo no coração. Você há de receber mais de Deus. O Senhor vai operar na sua vida, o Senhor vai fazer coisas lindas, o poder virá, a virtude dos céus, a autoridade divina na tua vida. Aplauda o Senhor por causa dessa unção. Reavivamento em tempo de crise. Terceiro lugar, diga assim: oportuniza
uma maior expansão da igreja, ou crescimento. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Muito poder. Em todos eles havia abundante graça. Eles tinham poder para testemunhar. E crescia mais e mais, diga assim, mais e mais, a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Irmãos, isso aqui é lindo. Atos 4:33 e Atos 5:14. A igreja estava vivendo um novo momento. Veja bem, Jesus tinha sido morto numa cruz. Morte de cruz era a pior da época. Porque a pessoa ia morrendo devagarinho, ficava na cruz horas. Era para os piores criminosos. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, subido ao céu. Mas os judeus jamais creram, naquela época jamais creram em Jesus, não queriam saber de Jesus. Quando Deus levanta uma igreja cheia da bênção, tudo parecia que ia dar certo, vem a perseguição atroz, terrível. E o que vai acontecer? Deus vai reavivar a igreja. Quando as autoridades pensaram, a igreja vai acabar. Eles vão ficar com medo. Matamos Jesus, vamos matar eles também. Vamos prender, matar, fazer. Mataram Tiago ao fio da espada, um dos apóstolos. Eles iam matar Pedro, quando chegaram lá, o anjo do Senhor foi, abriu a cadeia, Pedro estava ali preso, abriu as portas. E quando, no outro dia, mandaram buscar Pedro, falou assim, não está lá não. Não está não. Os guardas estão lá na porta. A prisão está fechada, mas ele não está lá dentro. Não está lá dentro. Isso aqui é avivamento. A igreja vai crescer em meio àquela luta, porque Deus estava do lado do seu povo. Então, nesse tempo de crise, muitos fogem até da igreja. Mas eu vou dizer uma coisa, a igreja vai crescer como nunca cresceu. Nós vamos passar essa fase, o fogo de Deus virá sobre nós, e a igreja vai crescer. Quando eu falo igreja, não é só aqui em Maringá, a igreja no Brasil, no mundo, a igreja vai crescer. Mas a igreja não pode inchar, não pode apenas ter adesão. Tem muita gente que adere à igreja, mas não se entrega à igreja. Nós precisamos de gente que entrega a alma para Deus, que entrega a vida para Deus. E esse crescimento vai acontecer. Queridos, nós precisamos todos trabalhar. O crescimento, a multiplicação dos salvos, o desenvolvimento da igreja é a grande obra nossa. Se tem uma coisa que Deus deixou para que nós fizéssemos, era discípulo de todas as nações. Quando você vai ler a Bíblia, antes de Jesus subir ao céu, Ele só deixou uma mensagem, ir de fazer discípulos. A nossa grande missão na terra é buscar o perdido. Se nós não buscarmos o perdido, nós estamos deixando de fazer a única coisa que Deus pediu antes de subir para o céu. Ele não pediu mais coisa, não. Ele falou, ide e fazei discípulos. Então, em meio a essa crise, Deus terá unção sobre nós, um reavivamento. E a igreja vai crescer, ricantas abaias. A multiplicação vai acontecer na obra do Deus vivo. Deus há de fazer isso, é uma oportunidade, porque quando passar tudo isso, ou a pessoa quer Deus ou não quer. Vai chegar no ponto, quem está dentro da igreja, ou vai querer um compromisso, ou não quer um compromisso, ou não quer Deus. Quem estiver fora tem a oportunidade de vir para Deus, e poderá vir ou não. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Deus permitiu essa crise, é uma palavra profética para você. Deus permitiu essa crise para buscar os salvos. Ele está buscando um povo que quer uma experiência com Ele. Ricantazaia. Ele está buscando uma igreja forte e valorosa. Ele está buscando vidas. O meu coração tem tremido diante de Deus. Eu tenho pensado, Senhor, nós precisamos buscar vidas.
Nós não podemos nos conformar com as pessoas indo para o inferno. Já pensou? As pessoas estão sofrendo essa pandemia. E tem uma convicção, estão perdidas. Não tem saída contra a pandemia e também não tem a salvação. Então nós precisamos amar essas pessoas. Em tempo de crise vem o reavivamento para isso, para nós termos força, poder, graça e buscarmos os perdidos. E nós faremos isso e o Senhor será conosco. Aplauda o Senhor. Para encerrar essa mensagem, reavivamento em tempo de crise. Em quarto lugar, diga assim, oportuniza uma maior ousadia aos perseguidos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Ele estava preso. Aí as autoridades falaram assim, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Vocês não vão falar mais. Pedro falou, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando Jesus foi preso, sem o avivamento, ele não conseguiu confessar Jesus nem diante dos empregados do sumo sacerdote. Agora, olha a ousadia de Pedro. Olha a ousadia do servo de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E todos os dias, no templo e de casa em casa, diga assim, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Naquele tempo de grande luta, prisão, perseguição, e aqueles que eram presos apanhavam, né? Ninguém gosta de apanhar, né? Criança não gosta, adulto muito menos, ninguém gosta. Quem gosta? E os presos, mesmo não tendo muita coisa, antes de sair da cadeia, levavam uma surra. Era impressionante. Mas os apóstolos cheios do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, eles tiveram ali uma ousadia tremenda. Uma ousadia para fazer a obra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, está faltando ousadia no meio do povo de Deus. As pessoas estão precisando de salvação, mas falta ousadia. Tem pessoa que está lá na firma dele trabalhando, mas ele é um crente secreto. Você sabe o que é um crente secreto? Ninguém sabe que ele é crente. O dia que descobrir, dá um infarto, uma meia dúzia. O que aconteceu? Você é da igreja? Ah, você converteu a semana passada? Não, faz uns 15 anos que eu estou lá. Então, falta ousadia, as pessoas chegam. Tem pessoa que chega e canta até uma música do mundo, mas não consegue cantar um corinho. Na chegada assim, né? Está na fila do ponto e canta ali aquela música que glorifica o nome do Senhor. Falta ousadia. Lá na faculdade, tinha um grupo da igreja que estava com propósito, a pandemia impediu, mas eu não esqueci que eles me procuraram para isso. Eles vão fazer no Sesumar, eu gostaria que tivesse no Unicesumar, na UEI e outros colégios, no intervalo aquela rodinha do violão e falar de Jesus. Pastor, mas as pessoas vão ser zombadas, vão ser reconhecidas como servos e servas do Deus vivo. Ousadia. A pessoa fica ali muitas vezes falando coisas que não edificam, que não traz resultado algum. Mas se cada um se unir e buscar fazer a obra de Deus, vai acontecer. As pessoas só se convertem quando nós falamos de Jesus ao coração delas. Mas nós precisamos ser ousados. Onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, onde vivemos, nós precisamos de ousadia. Nós precisamos dizer, Jesus é a solução para a pandemia. Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é a saída, não tem outra. Os apóstolos, quando foram presos, eles ficaram ousados como ninguém tinha ficado até então. Nesses versículos ali, Atos 5, 29 a 42, nós vemos aqui a intrepidez. Eles começaram a falar com muita coragem. Eles estavam ali animados. E alguém dizia, por que vocês estão animados? Vocês acabaram de sair da cadeia. Nós saímos da cadeia, mas o nosso coração está livre em Jesus. E nós temos essa bênção grande em nossas vidas. E nós vamos fazer a obra. A igreja disparou, cresceu. Por quê? Quanto mais perseguição vinha, mais avivamento chegava, mais unção aparecia e mais ousadia.
Os perseguidos não se entregavam. Diga assim: eu não vou me entregar. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. No meio da pandemia, meus queridos, nós temos uma chance. Tem pessoa que nunca quis ouvir falar de Jesus, mas na pandemia, se você tentar, ela vai te ouvir. Olha, está difícil, né, tal, essa máscara é ruim para usar, como é que está a tua cara? Olha, Jesus está para voltar, isso aqui é um sinal. Esse é um sinal mundial. É difícil acontecer uma coisa que atinge o mundo todo. E a pandemia atingiu o mundo todo. Então é uma oportunidade que nós temos de anunciar. Aqui eles iam de casa em casa. Nós não podemos passar em frente das casas e ignorarmos, dá um jeito. Enviar mensagem, usar as redes sociais para o bem, enviar mensagem, enviar alguma coisa boa. Eu fico vendo agora, só fico vendo vídeo sobre a pandemia, uns falando de um lado, outros falando do outro. Bobagem esses vídeos. A gente precisa enviar vídeos da solução. Qual que é a solução para a pandemia? Qual que é a solução para o mundo? E nós precisamos enviar vídeo falando: Jesus é a saída. Nós precisamos ser ousados neste momento e fazermos uma obra extraordinária pelo poder de Deus. Nós precisamos disso e o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos abençoar. Amém? Fique de pé à prol do Senhor.